Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Leandro, aluno de Filosofia da Universidade de São Judas, do campus Moca, do período noturno. E estou participando desse projeto de reforço com a orientação da professora Cíntia e também da professora Cristiane Simões. Bom, o intuito dessa videoaula é abordar de uma maneira concisa e objetiva, dois conceitos sumamente importantes no desenvolvimento da obra sartreana. Então seria o conceito de liberdade, como também o conceito de má-fé. Ambos conceitos serão abordados à luz do texto Existencialismo e Humanismo, que está contido na edição Os Pensadores do Sartre, da editora Nova Cultural. Bom, então primeiro nós partiremos da ideia de liberdade como fundamentadora da doutrina existencialista, para só após isso conseguir abordar a questão da má-fé. Mas antes de já iniciar esse conteúdo, é bem legal ressaltar também a importância de Sartre no século XX. Né? Ele é um dos grandes pensadores da vertente filosófica do existencialismo, né, que já se estende desde Kierkegaard, porém vai ter esse apogeu nas ideias de Sartre, né, principalmente. E isso por conta que Sartre torna popular, né, torna recorrente a ideia de se abordar essa ontologia existencialista. Além disso, é bem legal também, Sartre é muito conhecido por suas ideias de intervenção política. Né? Sartre é um pensador cujo intelectualismo acadêmico está estritamente ligado também à sua posição enquanto um militante. Né? Sartre sempre se posicionou muito, teve um papel muito relevante na política no século XX. Outro aspecto também que recai, né, na fama de Sartre é por conta de sua longa duração com Simone de Beauvoir, né? Então, uma relação bastante frutífera, filosoficamente falando, né? E que também ficou bem famosa e ajudou nessa disseminação da filosofia de ambos também. Bom, questiona-se o ser desde os primórdios do pensamento ocidental, né? Então, é sabido que existe uma necessidade humana de justificar seu existir, como também de buscar uma arqué e o sentido teleológico de tudo que existe. O que eu quero dizer com isso, né? Arqué seria o termo grego para justificar o princípio do cosmos. Então, essa arqué é o que os pré-socráticos buscavam, né? Um princípio constituinte de todo o cosmos. E qual seria o sentido teleológico de tudo que existe? É dizer qual é o sentido final. Para onde se destina tudo que existe? Qual é essa delimitação? E dentro desse cenário, a ontologia vai se fundar, né, dessa maneira, como um trabalho intelectual do filósofo para a indagação acerca do ser e sua essência. E esse estudo, que se desenvolve durante toda a história da filosofia, ele mostra que o ser pode ser indagado por perspectivas divergentes e que tais perspectivas refletem, de uma maneira ou de outra, né, a historicidade a qual foram formuladas, qual era o contexto temporal na qual elas foram formuladas. No entanto, no período moderno, após o apogeu iluminista, acendeu ao mundo uma nova concepção ontológica em relação ao ser, que seria justamente a vertente existencialista. Então, é uma vertente filosófica oriunda de Kierkegaard, desculpe, e que sofreu grande influência de pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, mas atingiu seu apogeu, como eu já tinha dito anteriormente, com as ideias do pensador Jean-Paul Sartre e também Martin Heidegger. De fato, Heidegger ele não se diz um existencialista, né? Tanto que no seu livro Cartas para o Humanismo ele refuta essa ideia de que ele esteja integrado no existencialismo, porque Heidegger se propõe a um outro tipo de ontologia, Heidegger está preocupado em outras questões fenomenológicas, então é bastante divergente o que Sartre vai pensar. Então Heidegger já não se colocava dentre os existencialistas. É, Outro fator que é legal ressaltar é que o filósofo francês ele segregou as vertentes existencialistas em duas categorias. Então, entre os existencialistas ateus, que ele se insere nessa categoria, e os existencialistas cristãos, que aí se inseririam Kierkegaard, enfim, Marcel, dentre outros. Outro fator relevante de pensar nesse sentido Sartre é que, como eu havia dito anteriormente, né, o existencialismo no século XX ele chegou a um patamar de disseminação popular que, para Sartre, foi o que ocasionou uma certa vulgarização dessa vertente filosófica, por conta de ela se tornar parte de algo corriqueiro, de conversa de bar, enfim. Ela perdeu
aquela essência filosófica de fato na medida que ela se vulgarizou ao contato com o público tão amplo, né? Ao contato com o senso comum. E é justamente o que a gente vê no começo do texto do Existencialismo e Humanismo, né? Sartre demonstrando várias perspectivas totalmente envoltas de senso comum, tentando dizer o que é esse existencialismo, né? E é justamente o que Sartre tenta dizer durante todo o texto. Bom, mas vamos ao que importa, né? O existencialismo sartriano ele vai se fundar, então, dessa maneira, a partir da concepção de que a existência precede a essência. Então, de modo que a subjetividade do indivíduo, né, ela passa a ser o inconcusum. O que seria isso? Ela seria um primeiro princípio a qual designa-se a abordagem existencialista. Então, ele, dessa maneira, né, ele passa a contrapor tanto a vertente materialista como também a determinista, né, que tentava sempre propagar uma visão mais técnica do mundo. E como também, né, essa perspectiva de Sartre, ela absorta o indivíduo do determinismo cristão, que seria aquela concepção de um mundo significado por Deus, né? Dessa maneira, cada indivíduo tem uma finalidade a realizar em vida. Portanto, torna-se necessária uma abordagem ateia para a justificação das premissas sartrianas, né? Então, necessariamente negar-se a existência de Deus. Portanto, né, o existencialismo, a partir da aceitação da precedência da existência perante a essência, ele propiciou ao homem uma escolha, uma rota de fuga, né, desse determinismo cristão ou mesmo do materialismo. Só que tal escolha implica uma certa responsabilidade, né, em sua deliberação ao agir, de modo ao existencialismo ser distinto a todas as acusações a qual ele foi submetido, em decorrência de ele abordar a condição humana a partir da facticidade e da liberdade a qual estamos todos condenados. Então, dessa maneira, para Sartre, o homem ele é liberdade essencialmente. Ele lança-se à existência, inserido em um mundo, e a partir do ascender de sua consciência, ele escolhe a si próprio e o que projetará a sua existência fugídia, né? A sua existência que é passageira, que é temporal, que também vale se ressaltar é totalmente desprovida de significação. É meio que aquela ideia da tábula rasa, né? E nesse sentido também é uma ideia que se enquadra de maneira muito pertinente nas ideias de Heidegger. Principalmente quando Heidegger vai falar sobre o ser no mundo, sobre como a maneira que o Dasein se projeta na existência, né? Sempre na maneira da impessoalidade, por conta de ter fatores externos que delimitam seus horizontes de possibilidade. E nesse sentido tem uma ligação bem legal com o Sartre. E nesse sentido, né, ao escolher-se a si próprio, necessariamente também escolhemos todos os outros, toda a humanidade também faz parte desse nosso processo de subjetividade. Portanto, né, ao nos apresentar todos esses argumentos, o que Sartre busca é a elucidação acerca de uma indeterminação intrínseca ao indivíduo, ao projetar-se, né, na existência. Então, entra nessa máxima que eu coloquei até para vocês, né, de que o ser é o que não é e não é o que já é determinado. Então, o ser justamente é esse poder ser, esse vir a ser, essa potencialidade que pode se tornar em ato. Entretanto, apesar de ser liberdade em si mesmo, né, o homem não pode se abdicar de fazer uma escolha, porque mesmo ele não significando a si próprio, ele escolhe tal opção deliberando ao se resignar a um determinismo, né? Então é a esses homens, né, que Sartre vai chamar de covardes, justamente por eles renunciarem ao agir de má fé à sua condição essencialmente humana de liberdade. E é justamente nesse sentido que o existencialismo destoa totalmente toda a concepção que era tratada de forma da maneira do senso comum, né? De que era algo pessimista ou algo nesse sentido negativo. Porque o que o existencialismo vai propor é justamente que as chaves do destino do homem estão nas suas próprias mãos. Então seria essa máxima de que o homem é o futuro de si mesmo, né? O homem tem total liberdade de se projetar na sua existência. E quando ele não escolhe se projetar, ele já está se projetando de alguma maneira, né? Ele não pode abdicar dessa escolha. Bom, agora iremos tratar um pouquinho mais sobre a questão da má-fé, né? Em que consistiria. Já deu para ver que ela tem uma relação total com a ideia de liberdade. Então, né, para Sartre, o fato de o homem ele ser livre para criar sua própria existência é o mesmo fato que o vai condenar. Porque na medida em que não há nada pré-determinado anterior ao homem em relação ao que ele será no mundo, o ser humano é o responsável absoluto pelo seu projeto existencial.
Então, quando o homem livremente age segundo o que é bom para si, o seu agir torna-se modelo para todos os outros indivíduos, porque as suas escolhas provocam mudanças que não podem ser desfeitas. E essas mudanças, né, existem em função de modelar o mundo conforme o projeto existencial pessoal do indivíduo que age, o que acarreta um fardo ainda maior, né, a sua responsabilidade. E é justamente diante dessa situação, né, que o ser humano encontra-se em uma condição de angústia. Porque a liberdade, sendo a única coisa determinando, né, o que será o homem, e ele sendo responsável pelo seu próprio projeto existencial, o indivíduo fica desamparado, sem nada no qual ele possa se refugiar da angústia, né, de sua condição humana. Entretanto, há indivíduos que, por um meio equivocado, tentam se defender da angústia de uma maneira que não procede conforme a liberdade, que é a única determinante da consciência humana, né? E acontece que com isso, conscientemente, esses indivíduos acabam agindo de má fé. Então, a má fé, segundo Sartre, né, como eu coloquei para vocês, olha, ela consiste, né, em abandonar, abdicar ou esquivar-se de sua liberdade e responsabilidade perante o seu projeto existencial e de sua responsabilidade consigo e com o outro. Então, uma maneira, né, legal de ressaltar que seria de agir de má fé é quando o indivíduo ele não se responsabiliza pelo que ele fez de sua existência e tenta se esquivar do projeto que ele criara para si. Na medida em que esse indivíduo age dessa maneira, né, ele não aceita geralmente o seu fracasso e diz que ele escolheu errado e o certo está nas possibilidades de ser que ele não escolhera. Com isso, ele não vive a angústia de conviver com suas próprias escolhas, que é justamente o que define o que ele é, né? Então é assertivo também, né, se afirmar em Sartre que quem age de má fé é um indivíduo que atribui a responsabilidade de sua existência a um fator externo a si, ou seja, como um contexto social, né? Atribuir a responsabilidade de sua condição por um contexto social, por um contexto financeiro, enfim. Então é incontestável que, por vezes, tais fatores sociais externos fazem do indivíduo um produto no meio no qual ele está inserido. Porém, não tentar mudar essa realidade, viver conforme esse determinismo e o justificar é considerado um ato de má fé. Porque na medida que somos livres, o que importa não é o que fizeram de nós, mas sim importa o que fazemos com o que fizeram de nós. E essa, inclusive, é uma máxima sartreana bastante disseminada, né? Bastante conhecida. Bom, e fica bem evidente também essa importância do cuidado com a nossa existência na peça do Sartre chamada Entre Quatro Paredes. Nessa peça, né, os personagens Garçon, Inês e Estelle são condenados a viverem no inferno. Porém, o inferno não é um lugar que se tem tortura física, enxofre ou fogo. Não, o inferno é justamente estar confinado com o outro, entre quatro paredes, sem saída, sem espelho, para olhar para si mesmo, né? E essa única coisa que se tem a captar é a nudez da consciência e o olhar para o outro. Por isso que é importante criarmos a nossa existência e não viver agindo de má fé, né? Por isso que Sartre sempre vai bater nessa tecla também de tentarmos esquivar dessa má fé. Pois estamos condenados a ser livres e viver com o outro que compartilha dessa mesma natureza, né? Então, para Sartre, é sempre bem interessante pensar a maneira como nos projetamos e a maneira como o nosso projetar se tem efeito de maneira geral na humanidade, né? Então, isso também se torna bem relevante. Bom, galera, então essa foi uma abordagem bastante concisa, né, e de certo modo superficial em relação às ideias contidas no texto Existencialismo ao Humanismo. Porém, eu achei legal trazer, né, principalmente esses dois conceitos por conta de sua aplicabilidade no ensino médio. Então, são assuntos com fácil aplicabilidade, com fácil discussão, cujos alunos podem participar de forma ativa, né, não fica aquela aula maçante, uma aula somente teórica, somente proferida pelo professor, se torna algo mais interativo que estimula o diálogo. E acho que é isso que é interessante nas ideias de Sartre, né? A sua contemporaneidade é real. De fato, as ideias de Sartre ainda podem ser debatidas atualmente e tem muita relevância. Bom, e para finalizar, eu deixei para vocês uma lista de duas bibliografias que eu utilizei para essa videoaula, né? Então, em alguns aspectos, a Náusea, que é uma obra literária de Sartre, e também o texto Existencialismo e Humanismo, como eu disse, está contido na obra Os Pensadores, né, junto com alguns outros textos dele, por exemplo, A Imaginação, né, dentre outros. Então, acho que uma outra indicação, que talvez eu não cheguei a colocar aí, mas o Ser e o Nada aí seria o apogeu da estrutura conceitual
da obra sartriana, né? É ali que ele atinge as máximas de seu pensamento e foi escrito na sua fase mais madura de pensamento. Então, é um livro extremamente importante onde está contido o cerne da ontologia sartriana. Mas muito obrigado pela atenção de todos, galera. Espero que tenha sido um conteúdo legal. Desejo a todos vocês uma boa tarde. Tchau, tchau.